Devemos, assim, agradecer ao nosso Deus, não é, irmãos? O irmão já fez por meio da oração, e nós já mencionamos isto, né? Por mais um ano que Deus nos deu, nós tivemos a oportunidade de realizar o culto de passagem de ano, foi muito gostoso, e Deus, assim, confirmou toda a bênção, né? Mandando uma chuva maravilhosa, né? No final, e foi muito gostoso. Mas o título que eu dei para esta mensagem, irmãos, olha, veja bem, 2021 pode ser diferente. Este é o título da nossa mensagem nesta noite. Quando a gente olha para 2020 e tudo que nós passamos, talvez seja o que nós mais desejamos para 2021 é que seja realmente diferente. As coisas não andaram, o Brasil brecou, o mundo brecou, nossa cidade está brecada. Então penso que talvez isto seja o nosso maior gosto, de que 2021 seja diferente. Mas não sei se você percebeu o título da mensagem, ele diz assim: 2021 pode ser, e este pode ser, eu quero acreditá-lo a cada um de nós, irmãos. Ou seja, vai depender de cada um de nós. Olha que interessante. Talvez você pergunte: mas você está dizendo que se depender de mim, então as coisas vão funcionar? Sim, é isso que eu vou dizer, estou dizendo para você. Nós como pessoas, nós temos no final de cada data, às vezes é o aniversário, às vezes é o final de ano, porque o ano que vem, ou a partir de agora, nós gostamos de datas, né? Deus não tem datas para Ele botou para a gente se organizar. E nestas datas, falando de janeiro, hoje é dia 2 de janeiro, talvez você já montou na sua cabeça: olha, eu quero fazer assim. Estou falando de planos, de propósitos, irmãos. E eu quero começar a dizer para você o seguinte: se eles não estiverem no Senhor, eles precisam estar no Senhor, porque se eles não estiverem no Senhor, eu digo para você, 2021 vai continuar da mesma maneira que está. Os nossos planos, os nossos objetivos, os propósitos que nós vamos traçar e depois tratar, eles precisam estar no Senhor. Convido-vos à segunda carta aos Coríntios, capítulo 13. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13. O versículo é o 5, que diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Quero aproveitar apenas esta parte aqui, irmãos, apenas estas palavras: examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos. Interessante como que é isto. A natureza humana faz com que a gente faça isso muito bem. Só que às vezes a gente tem um pequeno detalhe que foge um pouco daquilo que Deus gostaria que acontecesse nas nossas vidas. Nós examinamos as pessoas, nós provamos as pessoas. Já parou para pensar isto? É assim, nós estamos sempre avaliando os outros, reprovando-os normalmente, e eu vou dizer para você que isso atrapalha a gente de fazer uma reflexão da nossa vida. Quando a gente começa a olhar para o lado, ele não está bem, ele está ruim,
nós esquecemos de avaliar a nossa própria vida, irmãos. E, consequentemente, a gente não descobre os nossos erros, porque nós estamos interessados nos erros dos outros, no que os outros estão fazendo. Quando nós agimos dessa maneira, a gente quer dizer para a gente mesmo que está tudo muito bem comigo. Não tem que mexer na minha vida. É isso que a gente quer dizer. Por isso o Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 7, verso 1, ele diz: não julgueis, para que não sejais julgados. E o título deste capítulo 7 de Mateus é juízo temerário, quer dizer, um juízo que você está fazendo de outra pessoa. Não é isto. O Senhor Jesus disse: olha, não vão por esse caminho. Então, meus amados irmãos, a ênfase do nosso estudo nesta noite, do nosso interesse nesta noite, é de nós examinarmos as Escrituras em nosso favor. Examinai-vos e provai-vos em nosso favor, para o nosso proveito. Só para fortalecer este versículo da segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 5, Lamentações de Jeremias 3,40 diz assim: esquadrinhemos os nossos caminhos, quer dizer, meça palmo por palmo, tá? Divida tudo. E ele continua: provemo-los e voltemos ao Senhor. Então, se descobrir que não está muito legal, volte para o Senhor. E eu digo para você, meu amado irmão, para 2021 ser diferente, nós precisamos fazer isto. Nós vamos ter que fazer isso com as nossas vidas. Quando nós encontramos: examinai-vos a vós mesmos e provai-vos a vós mesmos, este autoexame, se ele for bem feito, olha, vamos pensar numa prova mesmo. Provai-vos é uma prova, examinai-vos é um exame. Olha, todo mundo entende disso. Apesar de ter fugido da escola há muitos anos, nós sabemos o que é uma prova, do que é um exame. A hora da onça beber água, né? Conforme a gente diz, né? A gente sabe muito bem. Então, este autoexame, ele vai revelar a nossa necessidade de nós nos aproximarmos do nosso Deus, conforme diz o versículo: voltemos para o Senhor. É com esta avaliação, apenas com esta avaliação, que nós vamos então, eu penso que este é o melhor momento para a gente falar de um assunto como este, porque nós estamos iniciando o nosso ano, cheio de planos, cheio de sabe, todo mundo tem, se você pensar. Por exemplo, a Bia vai casar, não é? Já está tudo certo, está marcado, e tanto quanto os demais, cada um com seus propósitos. Este é o momento para a gente pensar a respeito deste assunto. Então, eu vou fazer algumas perguntas. Lembra que eu falei de uma prova, de um exame? Vamos supor que você estivesse aí na tua carteira, e agora você está recebendo o teste, a prova. Cada um vai receber, cada um com a sua caneta imaginária, e vai depois ver as alternativas corretas, em que se encontra a sua vida. O objetivo é 2021. Primeira pergunta, irmãos: eu amo o Senhor Deus de todo o meu coração? O Senhor Jesus, em Mateus 22, verso 37 a 38, ele diz isso: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento
E ele confirma no verso 38, este é o primeiro e grande mandamento. Amar a Deus, irmãos, sobre todas as coisas. Onde que é que está o nosso amor? Nós estamos vivendo tempos difíceis, onde às vezes a gente não tem sensibilidade, o mundo não tem sensibilidade mais com ninguém, sabe? Morreu porque tinha diabetes, morreu porque estava gordo, morreu porque deu infarto, morreu porque, sabe, nós não temos sentimentos. Mas a primeira pergunta do nosso teste é esse: eu amo a Deus sobre todas as coisas, de todo o meu coração, ou pelo contrário, eu amo a mim mesmo, eu estou preocupado comigo e pronto. Eu amo o mundo, o que tem no mundo, as coisas do mundo. 1 João capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha que perigo. Olha que perigo que nós encontramos. Para ser diferente 2021, eu preciso amar a Deus de todo o meu coração. Minha vida tem que estar nele, ele em mim, fazendo tudo aquilo que os tais planos que nós falamos, todo na mão dele, debaixo do seu amor, aceitando o seu amor, a sua vontade sobre nossa vida. Olha que pergunta essa daqui: quanto o Senhor me amaria? Quanto o Senhor me amaria se Ele me amasse de acordo com que eu ame Ele, com que eu amo a Ele? Não, nós entendemos muito bem o amor de Deus, irmãos. O amor de Deus é de dar o seu próprio Filho para morrer por nós. Mas a pergunta que eu faço é: se fosse para Ele me amar, como eu tenho amado a Ele? Que tamanho que seria esse amor? Olha que nota que nós podemos tirar nessa prova. Meu amor, minha dedicação, meu louvor, minha vida, para a honra e para a glória do Senhor. Amados, o que eu descobri para a minha vida é que eu preciso voltar ao primeiro amor. Era isto que a igreja de Éfeso estava em falta. Apocalipse capítulo 2, verso 4 e 5. Volte ao primeiro amor, volte ao começo. Nós precisamos lembrar que um dia nós amamos mais. Um dia nós tivemos maior comunhão com Deus. Eu tiro, não sei se é padrão, mas 2020 foi cruel. Não somente pelo que nós vivemos, mas a nossa fé parece que esmoreceu. Eu falo por mim, não falo por você. O meu amor para com Deus, por aquilo que Ele fez por mim, minha dedicação. Lá ele diz: deixaste o teu primeiro amor. Se deixaram porque tinham. Esteve com eles o primeiro amor. E eu imagino que com a gente também. Segunda pergunta: eu amo verdadeiramente o próximo como a mim mesmo? Puxa vida. Lembra que nós falamos? Morreu porque quer. Está bebendo, está viciado porque quer. Eu vou fazer o quê? Irmãos, eu amo o próximo como a mim mesmo. Aos Efésios capítulo 5, verso 29, diz assim a palavra de Deus: porque ninguém nunca odiou a sua própria carne. Quer dizer, se eu gosto de mim, eu devo gostar do próximo como a mim mesmo. Eu não sei a sua nota, viu? Eu não sei se você já foi reprovado por aí, viu?
Espero que não, mas olha, irmãos, talvez é isso que nós precisamos fazer para melhorar 2021, viu? Amar as pessoas, amar as almas. Eu me preocupo com o bem-estar dos outros como eu preocupo comigo mesmo? Olha que pergunta. Não. Eu não. Eu falo por mim, não falo por você. Você é quem vai ticando aí. Você está fazendo sua prova? Ari, você está fazendo sua prova? Silão, você está fazendo sua prova? Está marcando aí? Precisa fazer a prova. Não, eu vou entregar em branco. Não, faça a tua prova. Eu tenho preocupado com as almas. Só para você ter uma noção, é o segundo grande mandamento. Mateus capítulo 22, verso 39. E amarás o próximo como a ti mesmo. O Senhor Jesus confirmou naquele dia. Isso é fundamental, irmãos. Terceira pergunta. Muito importante, hein? Eu estou confiando verdadeiramente na graça de Deus. Tá? Na graça de Deus e apenas em Cristo para salvação da minha alma? Muito importante que respondamos. Atos 4:12, o Ari que era o mestre desse, né? Porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. As pessoas estão amontoando obras, os seus afazeres para apresentar a Deus, irmãos. Nós não podemos fazer isso. A nossa salvação ela é exclusiva de Deus. Ele teve misericórdia de cada um de nós e continua tendo dos pecadores que se arrependem. Precisa do arrependimento. As obras mortas da nossa vida não servem. A nossa salvação tem que estar em Cristo. Para que 2021 seja diferente. Olha que data para começar. Deixar nossa vida nas mãos do Senhor. Começo do ano, uma oportunidade mais para a gente então entregar nossas vidas e deixar Ele tomar conta. É nele, eu confio nele, sou plenamente nele, suficientemente nele. Eu preciso ler Tito capítulo 2. Venham comigo. Tito capítulo 2. Versículo 11, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. É isto daqui que vale. É a graça de Deus salvadora que se manifestou. Não é porque eu vou, porque eu sou salvo, porque isso, porque aquilo. Porque meus pais são bons, porque eu sou muito bom, porque sou muito honesto. Isso não funciona, irmãos. Esta terceira pergunta ela é extremamente importante. Vou na igreja, gosto, leio, oro. Não, é pouco. Quem salva é Cristo. E nós devemos estar certo disso. 12, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências, está falando de arrependimento de pecados. Vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente, aguardando, está falando de esperança, salvação está em Cristo, é esperança. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir. Falou tudo. É Ele quem fez esta oferta para nos remir, e nós precisamos estar confiantes nisto, somente nisto. Uma outra pergunta: se eu não confessar
por aí que eu sou crente, será que o mundo vai me reconhecer como um crente? Eita gota serena, hein? Porque às vezes a gente é obrigado a falar, eu sou um crente, viu? O duro é quando dizem, ah, é? Aí fica pior, né? Se eu não confessar, vão ver que eu sou um crente? Olha que pergunta, irmãos, que temos agora nesse teste. Atos 11, 26. E os discípulos em Antioquia foram pela primeira vez chamados cristãos. Não foram eles que anunciaram, nós somos cristãos, não. Porque eles viram que neles tinham atos de Cristo. Por isso foram chamados de cristãos. Consegue entender esta resposta? E aí, como que está o teste? Se o professor fosse falar, e aí, hein? Estão indo bem? Eu digo, vou tirar 0 nisso daqui, hein? 1, 2 pontinhos, não passa de ano. Mas para 2021 ser diferente, irmãos, nós podemos começar a fazer diferente agora. Você está entendendo? Isso aqui não é uma reprovação para a gente sair daqui de cabeça baixa, está tudo acabado, reprovei. Não. Nós estamos falando de pode ser diferente, é porque depende da nossa atitude. Me entende bem? Eu demonstro uma religião pura e sem mácula na minha vida, mas que coisa, nós estamos cada vez mais parecidos com o mundo. Nós vamos igualando com eles, ou será que por acaso a nossa religião é vã? Nós estamos em Tiago, capítulo 1, verso 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. 27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Nós já passamos por esse ponto. A prova é dura, irmãos. A prova é dura, mas eu sempre penso que nós podemos sair daqui mestres. Nós precisamos querer que aconteça isso no nosso coração. Espero que você esteja realmente fazendo a tua prova, conforme o Silas disse. Estou fazendo aqui. Não vou perguntar da nota, viu, Silas? Mas vai fazendo, tem que fazer. Nós estamos começando um novo... vamos ver o que vai dar. Tem gente dizendo isto de 2021. Vamos ver o que vai dar, né? Está uma briga entre o Dória e o Bolsonaro, o chinês está para o meio, não sei o quê, olha, vamos esperar. Não. Vamos fazer diferente. Para os crentes, nós precisamos fazer diferente. E com estas atitudes nós podemos fazer diferentes, irmãos. Então nós estamos falando de testemunho aqui, irmãos. Testemunho na nossa vida. Ninguém olha, o mundo olha para a gente, sim. O mundo se embebeda. Olha a palavra que eu vou falar. Não das cachaças desse mundo, não das cervejas desse mundo. O mundo se embebeda de ver pessoas diferentes. Você já viu isso aí? Às vezes ele parece que é um bicho. Rapaz, que cabra diferente, que moça, parece que é um bicho. O mundo fica bobo de ver. Nós precisamos ser estes. E é uma boa hora para a gente começar a fazer assim, para que 2021 seja diferente. Quantos ouviriam de Cristo e do seu Evangelho se aqueles irmãos que pregam o Evangelho por esse mundo fosse igual a eu e você? Será que o Senhor, vem Senhor Jesus, porque já está concluído?
porque nós pregamos abundantemente. Se as pessoas que pregam o Evangelho, deixa eu fazer de novo, se as pessoas que pregam o Evangelho estivessem fazendo na mesma intensidade que eu estou fazendo, que você está fazendo, o mundo já teria chegado até os confins da terra. Parece que só tem pergunta difícil aqui, hein? É para 2021, irmãos. É para 2021. Eu confesso ou nego a Cristo diante dos homens? Olha só esta daqui. Todos os dias da minha vida, o Senhor Jesus falou sobre isso em Mateus 10, versículo 32 e 33. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar, eu o negarei diante do meu Pai. Eu confesso a Cristo. Eu vivo uma vida representando Cristo. Zero. Não tem problema, pode começar agora, meu irmão. Nós devemos começar agora. Vamos pensar em 2021 para ser diferente. Olha esta pergunta aqui. Eu oro como deveria orar e não somente por mim? Tem pessoas que gostam de orar, né? Ele manda um recadinho para você. Que esse dia seja bom para mim, para minha família, para meus amigos. É uma outra pergunta. Eu oro como deveria e não somente por mim? Os irmãos já lembraram dos nossos velhos que não estão aqui, alguns deles há muitos dias, por conta do Covid, por conta de enfermidade, não é? Eu oro incessantemente por eles. Há um mandamento nas Escrituras que diz assim: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Ou as nossas orações são apenas quando nós somos convidados para orar na igreja. Olha, que prova braba, viu? Hoje era dia de ter ficado em casa. Depois a professora dava, eu já estava mais acostumado, via falar como que tinha acontecido. Não é assim que a gente falava quando ia para a escola. Não, mas o que eu vim fazer na escola hoje com essa prova difícil? Mas esta prova é que vai fazer o nosso 2021 diferente, meu amado irmão. Meu amado amigo, prezado, querido amigo, o senhor Sebastião está com a gente, ele é da Igreja Batista Regular, lá na Bahia. Mas que prazer, viu, senhor Sebastião? Eu não sei se o senhor está passeando, se tiver... É mesmo, filho? Trabalhando quer dizer que vai ficar por aqui. Que coisa boa. Está convidado para estar mais vezes com a gente, tá bom? Deus te abençoe muito. É sua família que veio também? Sozinho. Legal. Irmão Márcio, no nosso culto de passagem de ano, falou para a gente botar o joelho no chão. É tempo de botar o joelho no chão. E ele disse mais: joelho foi feito para dobrar. Eu só vou falar por mim, não falo por você. Eu estou com um probleminha aqui no joelho, quando não é um é o outro, na verdade é os dois joelhos. Ruim. Então vamos orar deitar. Não faça uma coisa dessa não. Não faça uma coisa dessa não. Nós falamos recentemente, né? Começa hoje, acaba amanhã. Quando acorda, Senhor, me perdoe. Em nome de Jesus, amém. Porque não tem jeito. Não faça isso não. O joelho no chão mostra humildade da parte do homem para chegar diante de Deus que pode todas as coisas, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo difícil, mas nós precisamos saber que o nosso Deus continua dono de tudo. Ele faz do jeito que Ele quer.
Ele livra o seu povo, mesmo conforme nós encontramos nas Escrituras, naquele Egito que estava num caos, e ele cuidou do seu povo na hora da saída do seu povo. Leio a Bíblia como deveria. Esse daqui é certeza que é 10. Leio a Bíblia como deveria. Eu gasto mais tempo lendo a palavra de Deus do que os escritos dos homens. 5. Você é daquele que não tem um zap que você não para ler? WhatsApp. E fica dia e noite, irmãos. As pessoas ficam diante do celular para ler o que as pessoas escrevem. Não era nada, mas ele leu. Eu leio a Bíblia nesta mesma intensidade. Eu estou cuidando disto. Ou depois de tanto tempo que a gente já confessa ser um crente, nós ainda somos ignorantes a respeito da vontade de Deus em nossa vida. 2 Timóteo, nós estamos aqui em Tiago, volte um pouquinho. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Diz assim a palavra de Deus: procura, olha, esse é um conselho para a gente, procura apresentar-te a Deus aprovado. Mas eu estou pronto, hein? Como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Eu ainda participei de um tempo, já no fim, irmãos, fala com tristeza, de que os batistas foram reconhecidos como os bíblias. Não tira onda com batista, não. Batista conhece a Bíblia, é só entrar errado e sai que nem os filhos de Sevas, né? Não entra errado. Hoje nós estamos perdendo isto. Bíblia precisa ser lida. Conselho de Deus para a nossa vida, nós precisamos ler para entender. Faça propósito, nós estamos dia 2 de janeiro, faça propósito, eu quero ler a Bíblia, eu quero ler o Novo Testamento, eu quero ler as cartas, não sei o que você vai começar. Continue. O tempo de conversão vai fazer com que sejamos mestres para defender as Escrituras, para defender a igreja e para ensinar com conhecimento, que foi uma das partes que nós falamos de amor ao próximo, pregar ao próximo, falar do amor de Cristo ao próximo, faz tudo parte da... Você viu que a prova é assim, né? Uma vem encaixando na outra. Tudo isso para que 2021 seja diferente. Mais uma pergunta que é muito pertinente. Eu assisto com fidelidade os cultos da minha igreja? Foi um versículo nosso, há alguns anos, né, que nós decoramos, inclusive o irmão Fernando já passou para mim um versículo que ele gostaria que a gente decorasse, e nós estamos assim lançando, e é rapidinho, senão nós vamos decorar o do irmão Fernando. Mas nós guardamos este versículo, Atos capítulo 2, verso 44. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. É um mandamento, irmãos. Estar na igreja é um mandamento. Aos Hebreus capítulo 10, verso 25 diz que não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Olha, é um mandamento para a gente estar sempre aqui. Está acabando a prova, viu? Espero que a nota seja razoável. Quantos cultos minha igreja
realizaria se eu fosse o porteiro? Olha que pergunta para a gente ir embora daqui com a orelha fervendo. Quantos cultos a igreja realizaria se eu fosse o porteiro? Mas talvez tenha, opa, velho, isso aqui não. Ótimo, parabéns. Mas eu tenho uma pergunta ainda sobre este fato. Qual a nossa verdadeira alegria aqui dentro? Esta pergunta precisa ir embora com a gente. Qual a nossa verdadeira alegria aqui dentro? Ou aqui é tudo corrido, tudo tem que sair voando. Canta 2 hinos. Eu já sou o que prega mais do que todos mesmo, né? Todo mundo já sabe, hoje é dia dele. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Tem que ter prazer, irmão. Isso aqui é o lugar que nós ouvimos de Deus. Ah, mas eu vou. Não está bom, precisa pensar nisto. Nós vamos passar a semana inteira sem ouvir da palavra de Deus às vezes. E é aqui que nós ouvimos apenas. Não falo por todos, claro que não. Espero que não, tomara que pouquíssimos sejam reprovados, tomara que ninguém seja reprovado nisto. Mas esta é uma verdade que precisa acontecer no nosso coração, verdadeira alegria para estar na casa de Deus. Não é compromisso. Alegria. Passa o cartão para poder trabalhar porque é obrigado. Eu vou emburrado, vou com a cara feia e está me pagando, né? Então, mas na casa de Deus não. Tem que ter alegria aqui nesse lugar. A última pergunta. Mas não é o fim da mensagem, viu? Não fique esperando ainda não. O professor vai corrigir. Não. Eu contribuo financeiramente para a obra de Deus, liberalmente ou com tristeza. Nós precisamos falar disso. Nós não somos uma igreja que vive pedindo dinheiro para ninguém. Para ninguém não, viu? Nós não dependemos de prefeitura, nós não dependemos do governo, quem paga as nossas contas somos nós. Eu contribuo com alegria ou toda vez que saio dinheiro? Que dor no coração. Eu sou fiel, porque tem que ser fiel. Não, eu contribuo com alegria. Aí dá R$10, aí não funciona. Entende? É mais do que isso que eu estou falando. Não estou pedindo seu dinheiro, não entenda dessa maneira. Os nossos amigos que estão nos visitando, nós não gostamos de falar desse assunto, mas é um assunto que precisa falar para que 2021 fosse melhor para nós. Davi falou muito bem sobre oferta. 2 Crônicas 29, eu acho que eu errei, mas não vão lá não, senão vocês vão se perder. Mas ele diz: apenas do que o Senhor nos dá, meu Deus, nós estamos devolvendo um pouquinho. Mas isso é bonito demais para um crente. Você trabalha, você tem teu trabalho, é Deus que te dá. Nós estávamos agora há pouco falando aqui com o irmão, como está difícil, os empregos, o irmão está aqui, provavelmente por conta de necessidade, não sei, não quero saber da vida dele ainda não, né? Mas às vezes é pela luta, está sozinho, talvez tenha família, não puderam, eu não sei, mas isso pode muito bem acontecer, porque está difícil. Mas o trabalho que faz com que a gente leve o nosso alimento para dentro da nossa casa, para cuidar da nossa família. Davi já disse isso: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Luta, sofre, come pouco, não tem problema. Mas, me dá uma gorjetinha, porque eu tomo... Não precisa disso não, porque Deus dá. Deus cuida do seu povo. Quando são fiéis, irmãos. Qual seria a situação financeira da igreja se os membros cooperassem conforme você que está me ouvindo coopera? Tem que perguntar. Isso faz parte do nosso 2021. Como será que seria o caixa se
eu fosse o exemplo, olha, eu faria 100%. O que ele está fazendo, nós vamos fazer. A igreja faz igual. Qual seria a nossa condição financeira? Isso tudo faz a gente refletir, sim. Meus amados, vai passando da hora da gente ser fiel a Deus. Vai passando da hora, está amanhecendo um novo dia, e nós precisamos estar já trajados para andar por ele. E estes conselhos eu tenho plena certeza que são úteis para a sua vida, para a minha vida, para a vida da igreja. Se nós temos dificuldade de nos examinarmos e de nos provar, porque às vezes é assim, a gente, olha lá, tá ruim, ó, olha, você viu aqui? A gente, né, foi a nossa introdução, né? A gente vê um, vê o outro, mas a gente tem dificuldade de realmente botar a gente numa balança. Nós devemos rogar a Deus que Ele faça isso por nós. O rei Davi fez isso. Sonda-me, ó Deus, prova-me, pois vês meu coração. Salmo 139, versículo 23 e 24. Eu preciso ir lá porque o 24 ele é muito bonito. Salmo 139, eu não vou conseguir falar o 24, eu me perdi aqui, mas Salmo 139, 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Deus pode fazer isso com a gente, irmãos. Se a gente tem dificuldade de fazer esta prova, se nós já abandonamos, já viramos, né? Porque assim, na escola é assim, não, isso aqui para mim já foi. Não sei nada, não estudei, já vira a prova, espera o professor passar recolhendo. Se nós fizemos isso, devemos pedir a Deus que faça isso por nós. Para a gente terminar a mensagem, gostaria de levá-los ao profeta Daniel. Profeta Daniel, capítulo 4. Eu creio que a grande maioria sabe, mas vai ser um exercício para você que por acaso não sabe toda a história. Capítulo 4, capítulo 5. Faço questão que você depois leia na sua casa para você ver. Mas o capítulo 4, nós encontramos Nabucodonosor, a partir do versículo 28. Nós não vamos ler tudo não, mais uma vez eu te digo. Mas no versículo 34, o rei Nabucodonosor está falando como é que ele foi provado por Deus. Se você olhar, ele age com arrogância, versículo 30 e 31, e no verso 31, no finalzinho, vem a palavra do Senhor para dizer: passou de ti o teu reino. E ele passa por uma situação muito complicada. A Bíblia diz que ele se torna como um animal, ele volta para o campo, as unhas dele crescem, os pelos do corpo, ele vira um bicho. Tudo para derrubar a glória daquele rei. Tá bom? E no verso 34 a gente encontra assim: mas ao fim daqueles dias, ele mesmo confirmando, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Então, o rei está reconhecendo essa magnificência de Deus. Ele aprendeu isso, ele achou, se você olhar, olha o 30, irmãos. Falou o rei dizendo: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder, para a glória da minha magnificência. E Deus fez ele mastigar o capim
do pasto para ele entender que ele não era nada. E ele aqui na frente está reconhecendo isto. Isso que é importante da gente perceber. Ou seja, Nabucodonosor aprendeu quem era Deus de uma maneira terrível. Deus provou aquele homem de uma maneira muito cruel, por conta da soberba dele. Mas no verso 37, ele continua dizendo: pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba, que era o caso dele. Só para terminar aqui, para a gente ver que ele agiu agora diferente, agora ele estava agindo diferente. Nós não vamos falar de Nabucodonosor nesse finalzinho da nossa mensagem, nós vamos falar de Belsazar. A Bíblia chama ele de filho de Nabucodonosor, mas segundo a história ele é neto de Nabucodonosor. É o versículo 5, né? Belsazar aqui, se você olhar, por isso que eu convido você a ler o 4 e o 5 também. Mas para Belsazar, o seu neto, tudo aquilo que o vô dele viveu e que ele sabia era passado. Olha, irmãos, que conselho que isso é para a gente terminar a nossa mensagem. Tudo que o avô viveu, o vô contou para ele. Daniel, nós vamos ver daqui a pouco aqui, Daniel vai falar disto. Você sabia, Belsazar. E o rei queria fazer diferente. O rei quis fazer diferente. Ele quis curtir a vida. Olha, tem gente querendo curtir a 2021. Olha, pense nisto. Está querendo andar sem Deus, querendo fazer sua própria vontade. É o que o rei Belsazar fez com seu reinado, sabe? Capítulo 5, verso 22 e 23. Já é a lei, viu, irmãos? Já é o ai. E tu, Belsazar, que é seu filho, olha, está fazendo uma comparação, por isso que eu digo, leia o versículo, o capítulo 5. Então ele chama aqui Belsazar de filho, mas parece que era neto na verdade, tá bom? E tu, Belsazar, que é seu filho, quer dizer, que ouviu o que aconteceu com teu avô, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo isso. Olha aqui, irmãos. Nesta noite eu quero colocar isso para você. Você sabe, meu amado irmão, como deve fazer. Esta prova vai poder levar para casa. Nós vamos pegar no final do ano. Ó, melhorou? Melhorou a prova? Não vai precisar entregar, não. Vai levar para casa. Vai poder, durante o tempo, responder com paciência. Quem sabe Deus nos dê mais um ano, irmãos, para a gente responder com sabedoria cada uma das questões e tirar 10. E ele continua: e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu e os teus servos, e tuas mulheres e tuas concubinas bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem nem ouvem e nem sabem. Mas a Deus cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Verso 27. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Para o rei a prova já estava sendo recolhida. Ele não teve chance de fazer diferente. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Nós temos aqui uma acusação muito grave. Se você olhar versículo 30, naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Não estou falando para você que se você tirar 3 ou 4, Deus vai tirar você, não, tá bom? Não fique pensando assim não, ainda que Deus faz o que a gente nem imagina que Ele possa fazer. Mas o conselho aqui é que Belsazar, apesar de ter visto, ouvido, com certeza o vô falou: filho, senta aqui, menino, senta aqui que eu vou te contar uma história.
O que aconteceu é que ele esqueceu, irmãos, daquela história. Ele esqueceu que Deus não muda, que Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. E Deus não muda. Por isso não adianta a gente fazer diferente do que Ele gosta, porque Ele não muda, Ele não aceita. A nossa prova com 0, nós vamos reprovar. Com nota baixa, nós vamos reprovar. Belsazar brincou e teve o seu preço. Eu quero concluir para dizer assim, que às vezes nós vivemos como se a gente não estivesse aguardando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um ano, vamos ver o que vai dar isso daí. Nós vamos indo, irmãos. Nós não estamos focados que o nosso Senhor já está preparando o seu exército para voltar, para reinar. Nós estamos esquecendo, nós estamos vivendo nossa vidinha, casavam, davam-se em casamento, foi um dos ensinos de Cristo, numa oportunidade, quer dizer, fazendo as mesmas coisas que o mundo vai fazendo, sem nenhum temor em nossas vidas, com pouca obediência em nossas vidas. A igreja não pode deixar de ser obediente. O tempo mudou, mas o nosso Deus não mudou. Nós aderimos facilmente àquilo que o mundo nos empurra goela abaixo. Nós queremos parecer com o mundo, nas roupas, nos cortes de cabelos. E nós vamos engolindo o mundo. Olha, experimenta aí, entala, e nós vamos indo, e vamos comendo, e vamos misturando. As perguntas que foram feitas aqui, talvez não nos interessam. Talvez a gente vai deixar ela, se for ainda, não sei como que é as carteiras hoje, né? Na nossa época era como se fosse uma gaveta, né? Vou deixar isso daqui aqui debaixo, não serve para mim. Talvez essas perguntas que foram feitas, você vai deixar aí onde você está. O nosso objetivo nesta noite é que nós iniciemos 2021 conforme o Senhor quer para a nossa vida. Chega de nós andarmos conforme a gente quer. Chega, o nosso Senhor está pronto para voltar, Ele quer achar a noiva irrepreensível, toda de branco, não manchada. É assim que o Senhor quer. Conforme o Senhor. E somente assim 2001 vai ser diferente. Para mim, para minha casa, para a igreja do Senhor. Então, que o Senhor, irmãos, não te enoje das minhas palavras, que o Senhor, eu digo, que o Senhor, pela sua palavra, nos induza a todos a nós sermos diferentes. Em nome de Jesus. Amém.